Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o Bate-Papo Literário de hoje conversa com o economista Cláudio João Bucco. Nascido em uma família de empreendedores, Cláudio é formado em economia, administração de empresas e contabilidade e é capaz de transformar a relação com seus clientes, contratados e fornecedores em verdadeiros programas de mútua colaboração. Por ver as parcerias como suas maiores paixões, ele decidiu escrever o livro K mais T, onde K é o capital e T o trabalho. O livro, que teve a sua segunda edição lançada em 2020 pela editora Vitelli Publisher, além de trazer conhecimento e informações baseados em uma justa contratação, estimula o leitor a uma reflexão para uma nova relação de trabalho. Cláudio, querido, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo no Bate-Papo Literário. Boa tarde, Renata. Obrigado pela oportunidade e o prazer é todo meu. Vamos começar então falando sobre essa família de empreendedores. Você escreve no livro que o livro é uma maneira de agradecer e de também retribuir, né, aos seus avós, aos seus pais, aos seus mestres, o que você aprendeu. Fala um pouquinho pra gente dessa tua trajetória aí dentro do empreendedorismo. Bem, Renata, eu venho de uma família, assim como muitos, né? Uma família de imigrantes, no meu caso, imigrantes italianos, que chegaram ao Brasil com muita dificuldade, à época, de certa forma, até para substituir a escravidão dos negros, e com muito trabalho, muito esforço, conseguiram galgar uma posição social que lhes propiciasse viver bem, né? E então, como na natureza tudo a gente recebe pronto, né? A gente não cria nada. Essa questão do agradecimento, na verdade, eu acho que, como eu aprendi com eles, é uma questão de humildade. Eu acho que a gente dá de volta tudo aquilo que a gente recebeu. Então, eu sou grato realmente a todos por ter me propiciado estar aqui e também por todos os ensinamentos que eu consigo colocar em prática hoje e também galgar as posições que eu galgo, tanto financeiramente como socialmente e principalmente como ser humano. Maravilha. O Cláudio, me diz o que te inspirou a escrever esse livro? O que me inspirou também vem dessa educação de deixar um legado, porque assim como eu falei na introdução agora, nós recebemos tudo pronto da natureza, né? E nós, seres humanos, via de regra, na maioria das vezes, achamos que nós somos donos, que nós sabemos tudo e que a gente entende. Mas, na verdade, a gente recebe, começando pelo ar que a gente respira, e a gente não paga nada por isso. Então, é uma forma de deixar um legado, né, num ambiente de trabalho em que eu estou inserido e que, na minha visão, é um ambiente em que pode transformar a sociedade e transformar o ser humano em ser humano mais feliz, como se fala aí, né? O caminho mais curto para se conseguir, através do ser humano, transformar a sociedade, uma sociedade mais justa e igualitária, na minha opinião, é o ambiente de trabalho. E por isso, eu acho que, por tudo que eu recebi, eu escrevi esse livro com o objetivo de deixar meu legado, deixar minha sementinha aí, quiçá um dia possa trazer algum resultado para fazer com que, através do empreendedorismo, eu consiga deixar algo de bom também, como forma de gratidão por tudo que eu recebi. Ô Cláudio, e essa na verdade é a segunda edição do livro, né? O livro você lança ele em empresas, quem é o seu público leitor? É a segunda edição, que é uma atualização em função das mudanças todas. A primeira foi em 2014. Esse livro foi mais uma questão pessoal. Hoje eu penso bastante em divulgar essa ideia, em função dos resultados que a gente teve. Como o título do livro já diz, K mais T. O público-alvo é do diretor, até como se chama comumente aí, né?
ao chão de fábrica. Então, para todos os membros de qualquer ponto da hierarquia que esteja inserido na sociedade, ele serve. Esse é o objetivo, e quando eu escrevi ele no formato que escrevi, num formato de entrevista, onde as duas partes interagem, né? O objetivo era justamente esse, que ele fosse bastante assertivo nas informações, que ele fosse de uma leitura fácil, considerando que nós brasileiros, na minha opinião, somos extremamente ignorantes nessa questão cultural, porque lemos muito pouco, né? Então ele precisava ser de uma forma que qualquer elemento de qualquer condição hierárquica pudesse ler e entendê-lo perfeitamente de uma forma simples. E essa segunda edição, uma coisa interessante é que ela foi escrita em plena pandemia, né? Eu imagino que as relações de trabalho a partir da pandemia tenham mudado substancialmente, porque muitas vezes a pessoa que trabalhava aí junto no escritório e tal, começou a trabalhar em casa. Como é que foi essa experiência aí a partir do coronavírus, da pandemia do coronavírus? Bem, ela foi na pandemia porque, como empresário, eu também passei por essa transformação. Nós transformamos em muito nossa empresa. Hoje a nossa empresa trabalha home office e também local, né? Mas a gente mudou bastante e eu acho que, na verdade, toda e qualquer mudança que possa haver, ela vai partir sempre do ser humano. Então, eu acho que a relação de trabalho não mudou, né? Porque a empresa, ela é apenas ela é apenas o meio para que todos possam usufruir de lá, né? Eu brinco dizendo que a empresa é a galinha dos ovos de ouro, né? Todo mundo quer o ovo, mas poucos querem tratá-la adequadamente. Então, eu acho que o que muda, e que vai ter que mudar bastante aí, não é a relação capital e trabalho. O que vai ter que mudar realmente é o nosso comportamento como ser humano. Eu acho que esse é o grande aprendizado que essa pandemia e essa guerra, e, na minha opinião, outras pandemias que vão vir, em função de que a gente não aprendeu muito, na minha opinião, que nos trazem. O ponto sempre, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tenho certeza, que eu acho que é o ponto principal desse trabalho. O ponto está no comportamento humano e não nas questões do que acontece externamente, né? E esse comportamento tem a ver com o nosso interno. E essa responsabilidade, eu sempre digo que é da primeira pessoa do singular e não do plural. Muito entendeu? Bom. Ô, Cláudia, a gente vai fazer um pequeno intervalo e é claro que na volta a gente vai falar um pouquinho dessa mudança no comportamento humano, mas eu quero saber dessa mudança desde a época dos avós, que eu acho que aí realmente teve uma grande mudança e, é claro, na parte tecnológica, que é indiscutível, tá bom? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber o economista Cláudio João Bucco. Formado em Economia, Administração de Empresas e Contabilidade, Cláudio é autor do livro K mais T, onde K é o capital e T o trabalho. Por meio de um diálogo entre empregado e empregador, o livro convida a momentos de reflexão e aprendizado quando narra a jornada participativa e integrativa das partes, de forma simples e prática, expondo os direitos e responsabilidades de cada um dos negociantes, K e T. O livro traz conhecimento e informações baseados em uma justa contratação. Cláudio, nesse bloco eu queria então que você explicasse um pouco mais da constituição do livro. Ele é feito em 4 capítulos, né? E é muito interessante essa forma que você achou para dialogar com o leitor, né? Através do diálogo entre empregador e empregado, você consegue passar o que seria uma nova justa contratação. Fala um pouquinho da estrutura do livro para a gente.
Na verdade, assim, esse livro eu escrevi, é meio como inspiração, eu já tinha pensado em escrever, mas eu viajei muito a minha vida toda, é uma das coisas que eu sempre fiz, gostei de fazer, e eu escrevi em 2 viagens de volta minha, no avião, de aproximadamente 12 horas cada uma. Mas foi uma inspiração, eu acho que eu sonhava, como eu te falei antes, o objetivo dele é deixar um legado, é que eu possa deixar alguma coisa. E o grande objetivo dele está no subtítulo do livro, que chama-se Reflexões para uma Nova Relação de Trabalho. Como eu falei antes, assim, o formato dele parte do princípio, de um princípio de ser verdadeiro. Então, você pode ver que no diálogo nada é escondido, tudo é muito transparente, né? Nosso problema na relação é justamente essa questão de esconder, de não se ser transparente desde o momento que se entra, entende? E isso tem um motivo muito claro, óbvio, que a gente vai falar, eu acho, um pouquinho mais para frente, que são essas influências externas de interesses, sejam corporativos ou pessoais, né? Aí vamos falar de governo, de sindicato, dessa questão toda, mas essa estrutura, como você falou do livro, ela foi escrita justamente no sentido de que, primeiro, fosse simples, fosse de uma fácil linguagem, segundo, contivesse informações que fossem legais, em primeiro lugar, porque o livro parte do princípio da legalidade e de que tudo deve ser feito conforme a lei, e também que pudesse esclarecer e ser também um guia, tanto para o trabalhador com relação ao seu ganho, né, quanto ao empregador com relação a como que eu faço uma conta, desde que eu pensei em abrir uma empresa, sabe? O que está tudo envolvido, claro, de uma forma resumida, mas todos os aspectos necessários para isso estão envolvidos no livro. Então, ele serve como um guia. O Vitelli sempre brinca, manda mais uns guias para mim. Tem muitas pessoas, muitos empresários que veem isso. Ele serve como um guia para quem vai montar um negócio, ele serve como um guia pro trabalhador que vai saber exatamente que um salário de 1.000 não é 920 que ele recebe, que ele coloca no bolso, e sim 1.314, porque tem 13º e férias. Ele sabe que o que ele paga para o INSS não tem nada a ver com a empresa, tem a ver com a aposentadoria dele, que ele vai receber de volta. Ele sabe que R$1.000 de salário vai custar 1.700 para a empresa, e ele sabe que se ele ganhar 1.000, ele tem que produzir 9.000, em função de toda essa parafernália aqui. Então, tudo isso você lê o livro, eu imagino que de uma forma bastante clara, né? Eu lembro que a época que eu fiz o rascunho do livro, eu dei para minha faxineira ler, e ela leu e entendeu, assim como grandes empresários já leram o livro, CEOs, e entenderam perfeitamente. Então, o objetivo era de uma forma clara, de uma forma simples, esclarecer o capital e o trabalho, né? E principalmente fazer com que eles reflitam sobre isso e tomem consciência do quanto eles são usados numa relação que fica menos, né? É K menos T, por entidades e por seres humanos que estão administrando essas entidades, que por interesses, como eu falei antes, corporativos ou pessoais, fazem com que esses dois agentes fundamentais, essenciais, indispensáveis para a sociedade, se tornem opositores. E tudo é feito para que eles não percebam a força que eles têm. Porque se eles usarem a força que têm, certamente a nossa sociedade seria muito mais justa e igualitária, né? E nós estaríamos sendo administrados no setor público e nas entidades por alguém que tem a capacidade de produzir, como nós temos aqui, que estamos atrás do balcão. Sim. Entende? Em linha, mais ou menos, esse é o objetivo do livro. E o interessante que eu achei ali é que esclarece para ambas as partes. Como você falou, as partes têm que entender o seu papel e o que está ganhando, o que não está ganhando. Porque geralmente, né, o empregado acha que está ganhando pouco e o patrão acha que está pagando muito e está recebendo um retorno pequeno. E ali você consegue esclarecer exatamente, colocando em números que fica claro, né, como é que essa relação
E que os dois podem ganhar com a empresa, na verdade, não é, Cláudio? Não só que os dois podem ganhar, mas principalmente, entende, que eles estão, como eu sempre brinco, cada 3 pingos de suor do meu trabalho honesto e íntegro, 2 vai para o tal do custo Brasil. E o custo Brasil, eu digo assim, literalmente, rouba o meu dinheiro, né? O pessoal fala o governo e tal, não quem está lá administrando foi colocado lá para administrar, assim como o dono do supermercado administra o seu supermercado, e eu não compro um iogurte vencido, eu não tomo uma cerveja quente, entende? Como que eu posso admitir, então, que o meu dinheiro está sendo mal administrado? Eles estão me dando cerveja quente, eu estou tomando e ficando quieto. Então, na verdade, esses agentes externos que eu coloco, esses agentes, eles têm toda uma estrutura bem montada, na verdade, para enganar, né? Porque a gente briga aqui, né? E fica transferindo renda, transferindo fruto do trabalho honesto e íntegro da gente para alguém que não dá nada de volta. Então, o livro tem também uma conotação bastante crítica com relação à inércia nossa, né? A inércia nossa em aceitar esse tipo de situação, porque somos nós que aceitamos. Então, quando eu digo assim, reflexões para uma nova relação de trabalho, e esse é o ponto do livro, eu estou dizendo o seguinte: gente, vamos parar. Eu comparo muito o empresário e o trabalhador a um elefante de circo. Sim. Né, que está lá, ele não sabe que é uma cordinha que está cuidando dele, que está segurando ele. Por quê? Porque lá na mata, quando foram pegar ele, colocaram um cabo de aço de todo o tamanho, numa árvore de todo o tamanho, e condicionaram ele a pensar, porque doía muito, que a cordinha é um cabo de aço. Entende? Ô, Cláudio, então, a gente vai ter mais que fazer ou menos assim que eu vejo a sociedade hoje. Tá certo. Não, a gente continua. A gente vai fazer só mais um pequeno intervalo. E no próximo bloco a gente continua falando. Eu quero falar sobre essa relação que você diz no livro ali, que é preciso que seja de igualdade. Mas na prática isso é possível? Mas aí tu vai responder para mim no próximo bloco, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber o economista Cláudio João Bucco. Formado em Economia, Administração de Empresas e Contabilidade, Cláudio é autor do livro K mais T, onde K é o capital e T é o trabalho. Por meio de um diálogo entre empregado e empregador, o livro convida a momentos de reflexão e aprendizado quando narra a jornada participativa e integrativa das partes, de forma simples e prática, expondo os direitos e responsabilidades de cada um dos negociantes, K e T. O livro traz conhecimento e informações baseados em uma justa contratação. Cláudio, eu terminei o bloco anterior com uma pergunta e vou repetir aqui. No livro você escreve que a relação que se estabelece entre o capital e o trabalho parte de um ponto fundamental, que é a igualdade. A minha pergunta é a seguinte: essa relação de igualdade, ela existe na prática? Na prática, ela não existe, mas ela não tem como funcionar sem existir, na minha opinião. Ela não existe na maioria dos casos, né? Eu posso dizer que nas minhas empresas eu consigo trabalhar isso, por isso que eu já participei de vários negócios, mas o nosso negócio tem 28 anos e algo só pode ser durável na medida em que essa relação de verdade, né, de transparência aconteça. Então, eu vejo assim, ela não acontece, mas voltando de novo, ela não acontece em função do ser humano e não da máquina empresa, entende? Então, eu vejo a empresa como uma máquina. Por maior que seja a máquina, qualquer engrenagem dela é importante, tem o mesmo grau de importância, porque se ela não estiver ajustada, ela não vai funcionar. Então, eu uso sempre o exemplo de um submarino. O submarino tem um chip lá muito pequeno, que se tirar esse chip, ele não vai funcionar. Entende? E então, por isso,
há que haver uma reflexão sobre a necessidade dessa conscientização da importância da igualdade, porque todos são igualmente importantes. Hierarquicamente, em função do esforço pessoal de cada um, ele vai ter uma remuneração menor ou maior. Mas a única questão que difere é a remuneração. E essa remuneração só é maior ou menor em função do nível de esforço, que é outra palavra que eu uso muito, que a pessoa, o ser humano, empreendeu para chegar naquela posição, né? Esse é o ponto. Então, essa condição de igualdade é um ponto extremamente de igualdade e de verdade, são dois pontos exatamente em que eu toco muito, que são extremamente importantes para o sucesso ou insucesso de uma empresa, que, na verdade, nada mais é do que o sucesso ou insucesso do ser humano. Sim. Que vai levar à felicidade ou infelicidade. Então, é uma coisa muito simples, por isso que eu escrevi meu livro de uma forma simples, porque as coisas são simples. Quando há uma necessidade de gerar complexidade, por exemplo, como o governo faz na estrutura tributária e trabalhista, é para gerar algum tipo de dificuldade para que quem está produzindo não se atente a isso e fique iludido e continue dizendo que como que eu posso pensar que se preciso do trabalho e do capital, tá, que é a emoção, para produzir mais, para dar produtividade, como que eu posso pensar que eu vou produzir isso com discórdia? Sim. Não existe. Então a produtividade no Brasil é muito pequena, mas muito por conta do relacionamento. Eu não sei se esse número está certo ou não, mas o último que eu li é que nós precisamos 5 brasileiros para produzir o que um americano produz. Então, independente de ser verdade ou não, nessas viagens que eu fiz praticamente pelo planeta todo, eu percebo o quanto é importante, principalmente no mundo desenvolvido, essa relação do ser humano. Então, enquanto nós não tocarmos no humano, enquanto nós não tocarmos na questão de ser verdadeiro, e a gente não vai conseguir mudar essa relação, né? Mas simplificando tudo. Eu costumo dizer assim, a gente achou que a tecnologia viria e resolveria os nossos problemas emocionais. Então, eu assim, se todo mundo trabalhasse autoconhecimento, se entendesse como ser humano, a nossa produtividade seria pelo menos 10 vezes maior do que é. Então, é importante e a responsabilidade, eu sempre digo assim, o ônus está na primeira pessoa do singular. O bônus vai para a primeira do plural. Eu tenho um guru chamado Jesus Cristo na minha vida espiritual e tenho outro na vida social, que é o Gandhi. E na vida empresarial, eu tenho o Henry Ford. São esses três gurus meus. E está muito claro que eu coloco, mas sempre de uma forma simples e verdadeira. Entende? Mais uma e por vez, isso que a gente... Eu digo assim, que mais uma vez a gente cai nas relações humanas, né? Como é importante, principalmente num ambiente de trabalho, né? Porque é onde a gente vive a maior parte do tempo, a gente está no mínimo 8 horas dentro do ambiente de trabalho, a questão das relações humanas de serem o mais genuínas e verdadeiras possíveis. E o quanto é importante no ambiente de trabalho, que você falou, porque no meu livro eu brinco, não, eu coloco uma verdade, mas de uma forma um pouco divertida, eu faço isso lá no livro, né? Mas assim, quantos de nós encontram a nossa cara metade lá? Quantos de nós se descobrem num viés espiritual? Né? Tudo que a gente tem na vida da gente, a gente comprou. De onde que saiu o dinheiro? Entende? Saiu do ambiente de trabalho. Ah, a família é importante. Claro que é importante. Mas o ambiente de trabalho é onde a gente passa a parte mais importante, o tempo mais importante e produtivo da nossa vida passa lá. E de lá saem aquelas questões e aquelas coisas que são importantes para a gente. Entende? Sim. E eu sou capitalista humano, minha proposta é essa, é transformar o capital em algo mais humano. Sou contra o capitalismo selvagem, né? Hoje 15 famílias detêm 90% do que existe de matéria no mundo. Então isso não pode ser uma coisa que vá dar certo, né? Então o objetivo, repetindo assim do livro, é que a gente reflita sobre isso, sabe? Que realmente a gente pare nos nossos grupinhos de WhatsApp. Lá eu jogo futebol, 3 vezes por semana eu gosto, meu esporte é futebol, então a gente sempre está sentando e começando a conversar sobre isso, que já é efeito da pandemia. Então o objetivo meu, quando eu falo do meu legado, é
Exatamente. Tudo isso que eu estou falando, eu ouvi, eu aprendi, eu li, eu busquei em algum lugar. E algumas coisas por intuição minha, pelo trabalho de autoconhecimento que eu faço, né? Autodesenvolvimento. Mas tudo isso eu recebi da natureza. Então eu quero retribuir. Se todos nós pensássemos assim, né, o mundo seria uma maravilha. Hoje, só de segurança, considerando banco, considerando rua, tal, quanto do nosso suor a gente precisa dar para pagar isso? É verdade. E que no fundo não funciona, porque não vai funcionar mesmo, tá bom? Ô, Cláudio, a gente está, infelizmente, encerrando, mas, nossa, que conversa produtiva. Antes de encerrar, eu quero que você nos diga, quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Apesar de eu tenho uma página, né, eu tenho um site, eu não tenho dado manutenção em função de minhas atribuições lá, mas lá você pode comprar e também pode comprar através da Vitelli Design, entende? Eu não sei se você tem condições de colocar aí o endereço para lá, mas eu tenho uma página que chama K mais T, escrito, né? K mais T escrito, não com o símbolo de mais, e lá tem um caminho para comprar, assim como tem algumas informações também. Tá certo. Olha, desejo muito sucesso. Se você me permitir, eu só queria dizer que também claro. eu descrevi um aplicativo que resume todas as contas do livro, que chama também K mais T, uma justa contratação. Só na Apple Store, baixa lá, e você vai digitar o teu salário e todas as contas que o livro dá de uma forma sintética, ele te oferece lá, todos esses cálculos. Uau, tá que bacana, já vou baixar o meu então, achei muito interessante, realmente fica muito claro a mensagem que você quer passar. Parabéns, Cláudia, é um prazer enorme conversar com você e desejo muito sucesso. Tá bom, eu é que agradeço, Renata, essa oportunidade, para mim é algo grande realmente, guarda no teu coração minha gratidão e se eu puder ajudar em alguma coisa, vou estar sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Tá certo. Eu conversei hoje com o economista Cláudio João Bucco, mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu gostaria de agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em beleza e sobrancelhas, à Academia Toia, que há 42 anos mantém o nosso corpo em movimento, ao IASES, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve as suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube, chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!